A paz do Senhor Jesus. Voltamos novamente com mais um pão diário para a sua vida. O tema deste pão diário é: Deus ainda procura homens e mulheres para balançar este mundo. Quero ler com vocês o texto que se encontra em Atos 4:13. Atos capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Além do próprio Jesus, nenhum outro nome é mencionado no Novo Testamento mais frequentemente do que Simão Pedro. Ele era uma figura central dos 3 anos de ministério de Jesus e nos 3 primeiros anos da igreja primitiva também. Nenhuma outra pessoa falou tão frequentemente ou foi tão mencionado nos evangelhos quanto Pedro. Nenhum outro discípulo foi tão frequentemente reprovado e corrigido por Jesus. Nenhum deles foi tão reprovado e corrigido quanto Pedro. Enquanto os outros poderiam ter pensado coisas erradas, Pedro os alertava. Ele parecia dizer qualquer coisa que lhe viesse à mente naquele momento. E as pessoas sempre sabiam onde estavam com Pedro. Com outras pessoas, até poderia não saber, mas certamente com Pedro, elas sabiam aonde pisavam. Sabemos da história em que Pedro foi e andou sobre as águas. E muito se fala do fato de ele ter afundado. Mas também deve ter salientado que Pedro foi o único que se atreveu a dar um passo tão corajoso de fé e, pelo menos por um tempo, ele andou sobre as águas com Jesus. Em Cesareia, Jesus perguntou aos discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Lá em Mateus 16:16. Claro que Pedro foi o escolhido pelo Espírito Santo para dizer isso. Foi escolhido por Deus e usado pelo Espírito Santo para dizer isso. Sim, Pedro negou o Senhor mais tarde. Sim, ele falhou feio, mas ele foi conduzido por Jesus e ele levantou-se no dia de Pentecostes e pregou o primeiro sermão para a igreja primitiva, o que resultou em 3.000 novos crentes em Jesus Cristo. De acordo com a história da igreja, Pedro foi forçado a assistir à crucificação de sua esposa. Depois disso, ele próprio foi crucificado e pediu para ser executado de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno de morrer da mesma forma que o Senhor Jesus. Pedro quis morrer de cabeça para baixo. Pedro era um herói da fé que balançou o seu mundo como poucos. E Deus ainda procura homens e mulheres para balançar este mundo. Amém? Oremos.
Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui em Tua presença, Pai. Orando, Pai, para que cada pessoa que está a escutar esse pão diário, Pai, alimento espiritual para a sua vida, venha a receber do Senhor Jesus uma fortificação, um alimento espiritual que fortaleça a sua vida espiritual. Porque o Senhor ainda procura homens e mulheres para balançar este mundo. Homens e mulheres com a coragem de Pedro e de João. Homens e mulheres que mesmo quando erram, sabem que tem o seu advogado que está à destra do Pai, e esse advogado é fiel para nos defender em nossa causa. Homens e mulheres que, assim como Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, assim como teve medo Pedro, assim como Pedro cortou a orelha de Malco, Pedro era muito explosivo e fazia muitas coisas erradas. As pessoas sabiam com quem estavam quando estavam com Pedro. Então, Pai, que possamos haver mais homens e mulheres como Pedro e também como João, um dos discípulos que Jesus mais amava. Senhor, eu peço que venha se levantar da parte do Senhor uma geração de jovens e adolescentes que venham a buscar o Senhor realmente em espírito e verdade. Que, por mais que errem, não venham negar a sua fé, porque vão estar alicerçados na rocha. Vão estar alicerçados em Jesus. E Jesus é a água viva, é a água que rega a nossa vida. Jesus é o pão vivo, é o pão que alimenta a nossa vida. Eu peço, Pai, que possamos ser homens e mulheres que busquem ao Senhor, que coloquem a todo tempo o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um que está escutando esse pão diário, que cada dia mais possa estar buscando o Senhor em oração, que cada dia mais possa estar buscando o Senhor através da leitura da Tua palavra, através da busca das coisas do reino dos céus. Sim, Pai, que possamos nos colocar na brecha, intercedendo pelas pessoas, e que possamos aprender com a Tua palavra. A Tua palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso se encontra lá em Tiago, Senhor. Eu quero ver, Pai, homens e mulheres como Pedro, como João, porque o Senhor ainda busca homens e mulheres para balançar esse mundo. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Muito obrigado, Senhor, por mais esse pão diário. Que o Senhor venha abençoar a cada um. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que escuta diariamente esse pão diário. Cada pessoa que se alimenta da Tua palavra, Senhor. E cada pessoa que obedece ao Senhor. Porque a Tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, adolescente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou ficando por aqui com mais esse pão diário. Voltamos amanhã. Amém.